A freguesia de Riudades é constituída por dois aglomerados populacionais, a sua sede e a localidade Val de Penela. Estas situam-se no Vale do Rio Távora, a 31,5 km da sede do concelho São João da Pesqueira. Riudades é uma freguesia essencialmente agrícola, com especial incidência na cultura de vinho, azeite, batata e milho. No século XIII, mais precisamente no ano de 1258, as inquirições de Dom Afonso III atribuíram a este povo o nome de Rivus de Adães, designação essa que ficou a dever-se às extensas camadas populacionais de aves de arribação que seriam, porventura, patos bravos e tinham como seu habitat natural o rio Távora, as ribeiras de Tavarela e Macieira. Há no entanto quem defenda outra tese quanto ao nome de Rivus de Adães derivava de numerosa família ilustre, aqui residente noutros tempos, cujo chefe se chamaria Adão. A história de Riudades funde-se em alguns aspectos com Paredes da Beira, uma vez que outrora existiu uma estreita ligação entre os dois povos, como se pode verificar numa lápide que se encontra na Capela dos Santos Mártires, na freguesia de Paredes da Beira, e que em fins do século XVIII pertencia à Quinta da Corredora, integrada no solar dos Lemos e Azevedos. A igreja paroquial de São Miguel, velho templo medieval, foi ao longo dos tempos sendo adulterado pelas diversas reconstruções. Na última reparação efetuada, sofreu uma redução considerável nas suas dimensões, mas guarda ainda no seu interior uma arte sacra valiosa digna de ser reparada. A talha dourada do altar-mor é uma preciosidade. Recentemente, a igreja paroquial de São Miguel, de raiz românica, transitou para um templo moderno de grande dimensão, conservando o velho templo. A capela da Nossa Senhora da Alegria é situada no cimo de um cerro com acesso por um escadório de vários patamares com 365 degraus, inaugurado em 1966, sendo o terceiro maior de Portugal. A Capela São Salvador do Mundo também é chamada pela população de Capela do Santo. Aqui se pensa ter sido a primeira igreja matriz de Riudades. O padroeiro da freguesia de Riudades é São Miguel. Contudo, a grande romaria é realizada à Nossa Senhora da Alegria, antigamente a 12 e 13 de setembro e agora no mês de agosto, para receber os imigrantes. O prato típico desta freguesia é o cabrito assado no forno. Ao nível da doçaria, os biscoitos, bolos de leite e bolos de Páscoa são os mais apreciados. De destacar, o Mirador da Senhora da Alegria com acesso de automóvel ou a pé, através do escadório. Riudades é uma aldeia do concelho de São João da Pesqueira no distrito de Viseu. Situada na fronteira entre o Douro e a Beira Alta. As pessoas vivem principalmente da agricultura, onde predomina o vinho e o azeite, mas a pluricultura caseira como a batata, feijão, cereais, legumes, que alimenta todas as famílias da terra, marca o essencial dos trabalhos do campo. Mas é sem dúvida na alegria, no companheirismo nas festas e nas tradições que a gente desta linda terra mais se destaca. E como dizem as pessoas cada terra, Riudades é um jardim, toda a gente diz que sim. É bonita a nossa terra, por esses mundos além já não há quem faça bem, desde o mar até a serra. Riudades, terra da vaidade, o vinho pequeno onde impera a mocidade. Neste documentário começamos por falar num aspecto comum a todas as aldeias, todas as terras têm, pelo menos um centro, onde nos tempos a população se reúna para 2 dedos de conversa. Em Riudades esse local é o Largo do Mercado, que é assim apelidado por ser ali que se realizava a feira. É também chamado pelos locais, de Soito. Indo provavelmente buscar a origem do nome a um campo de castanheiros, que num passado longínquo tivesse existido no local.
O Largo do Mercado era muito diferente da forma como hoje se apresenta, tendo sofrido várias alterações ao longo dos tempos. Na segunda metade do século XIX, era o mercado de Riudados realizado nos segundos domingos de cada mês. Bastante concorrido, por sinal. O Largo do Mercado tinha então uns cobertos para os feirantes desenvolverem aí a sua atividade, pagando à junta de freguesia uma taxa pelo seu uso. Situavam-se ao longo de toda a parede lateral do lado onde atualmente se encontra o escadório. Os proveitos da feira constituíam em finais do século XIX a maior parte das receitas da junta de freguesia. Existia então um arrematador, que providenciava pela cobrança das taxas a pagar pelos feirantes. Estas variavam conforme a atividade de cada um deles, sendo exigido pela junta um fiador que se responsabilizasse pelos pagamentos. Na década de 50, o Largo do Mercado sofreu profundas alterações. Desapareceram os cobertos para darem lugar às canchas no sítio onde as conhecemos hoje, bem como hoje se encontra a sede da junta de freguesia, que viria a ser construída mais tarde no lugar onde também construído nessa altura. Um dos elementos que mais se destaca do Largo é o Cruzeiro da Restauração. Mandado construir pelo Sr. Abílio do Patrocínio Amaral, em 1940, em comemoração dos 300 anos da restauração da independência sobre a coroa espanhola, evocando também o 8º da fundação da nacionalidade. Foi edificado sobre o fuste de um antigo pelourinho, mais de antiguidade incerta, e de grande pois tratava-se de um símbolo da autonomia pequeno que o cruzeiro. Note-se que após o fuste em forma cilíndrica, o cruzeiro é encimado por um relógio de sol, sobre o qual se encontra a cruz de Cristo. Já nos anos 80, com o professor António Seixas na presidência da Junta de Freguesia, é inaugurada a sua sede, inserida no Largo do Mercado. Posteriormente, é construído o palco do Largo, para a atuação dos vários eventos musicais, e não só, uma vez que o coreto anteriormente construído, não se revelava eclético na sua funcionalidade. Mais recentemente, durante os mandatos do Sr. António Gomes e do Sr. Carlos Cabral, foram efetuados vários melhoramentos no recinto, com a instalação de diverso mobiliário urbano, a construção do bar do recinto ou o reaproveitamento local onde anteriormente se situava o parque infantil, tendo hoje um belíssimo chafariz. Nesta freguesia foram muitas as profissões que foram preenchendo a história de Riudados. Existiam muitos agricultores, taberneiros, merceeiros, moleiros, professores, sapateiros e latoeiros. António Gomes foi um dos muitos riodadenses que foi para o ultramar para a guerra colonial, imigrante em França abriu o seu negócio de sapateiro em Riudados. Uma das profissões mais antigas de Riudados seria talvez a profissão de funilaria. O pai Manel, como era assim conhecido por todos, dedicou-se uma vida à latoaria na região, e servindo os riodadenses. Em 1968 iniciou-se o arranque das obras da escola primária, posteriormente ampliada, contando atualmente com 4 salas que comportavam as 4 classes do ensino primário. Hoje a escola serve de jardim de infância, sala para ensaios da banda da música e um museu da escola. O Sr. Professor António Seixas foi um dos muitos professores a lecionar em Riudados. Foi em 1973 que ele começou a dar aulas nesta escola. Foram 30 anos da minha vida. 30 anos que me trazem grandes recordações. Pronto, que recordo com saudade todos esses tempos da minha atividade, claro. O ano de 73, 74 foi o meu primeiro ano letivo. Tenho gratas recordações, tive sempre uns alunos que ao recordar todas as passagens me comovem mesmo.
Já vimos que Riudades tem a sua beleza natural à luz do dia, a noite cai em Riudades, e a aldeia se ilumina, a igreja nova, a capela da Senhora da Alegria e a escadaria se ilumina com candeeiros em cada patamar dando um espetacular ambiente noturno. As noites gélidas de inverno são com temperaturas negativas em invernos muito rigorosos. Lá fora o frio faz sentir, a geada pousa em toda a natureza. De verão as noites são de pura tranquilidade e uma temperatura amena. No ponto mais alto da Senhora da Alegria é possível apreciar uma espetacular vista noturna sobre toda a aldeia. A noite cai em Riudades e a escuridão da noite é iluminada por toda a rede elétrica. Abílio do Patrocínio Amaral no seu mandato a presidente de junta foi o responsável pela instalação da rede telefónica e elétrica. O tempo vai passando nesta pequena aldeia do norte de Portugal. Passam-se os dias, as semanas, os meses e os anos, neste vale onde o sol se esconde cedo. Em 1978 a junta de freguesia presidida pelo Sr. António Augusto de Seixas, mandou proceder à elaboração do projeto para a rede de esgotos, bem como ordenou a exploração de águas potáveis e a respectiva canalização ao domicílio. Há bem pouco tempo o atual presidente Carlos Cabral deu continuidade ao projeto da rede de esgotos, atualmente construída uma estação de tratamento de águas residuais. Construí-se ainda a atual sede de junta de freguesia, que na altura se destinava à sede da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Riudades, fundada a 24 de fevereiro de 1982. Em 1934 chegou o primeiro automóvel a Riudades. Riudades é culturalmente uma aldeia cheia de histórias. Naquele tempo aquela geração de jovens e adultos participavam ativamente no rancho, onde os ensaios eram feitos na casa do povo, trajados com as vestes rurais que figuravam as vestimentas mais antigas daquele tempo. Esses elementos hoje recordam um tempo de saudade. Naquele tempo percorreram muitas aldeias chegando a participar em Monsanto e na Feira Popular em Lisboa. Muitos recordam ainda hoje essa experiência que muitos tiveram pena de ter acabado. Mas não foi só o rancho folclórico que terminou. O futebol fez também parte da Associação Recreativa de Riudades, uma modalidade desportiva em que naquela época os jogos se realizavam no campo da Torgueira. Ao domingo havia jogo, com visitante rival. Foram inúmeros episódios, em que o final da partida do jogo terminava em pancadaria, com os adeptos da equipa rival de outra freguesia. Já nos anos 2000, a equipa de futebol em Riudades foi resgatada e voltamos a ter uma equipa. Também não durou muito a desaparecer, mas foi com o futebol que o nome de Riudades apareceu na televisão em 2008 num programa de televisão na RTP. A banda da música fundada por Mário de Sousa Moraes continua de pé e ativa nas suas funções. Foi por este riudadense que muitas vezes se deslocou ao Porto para comprar instrumentos para começar a constituir uma banda de música que hoje é referência neste concelho. Mário Moraes, conhecido por todos, sempre teve um pensamento, o desejo que um dia, quando chegasse a sua morte, gostaria que a banda que ele mesmo fundou o acompanhasse em cortejo fúnebre, como aconteceu em setembro de 2022. Falando culturalmente desta aldeia, as concertinas de Riudades são também uma atração, que percorrem as aldeias da região. Participação das marchas de Riudades nas festas de São João, nos últimos anos tem vindo a intensificar-se. Elementos do lar de Riudades e alguns residentes participam no desfile das marchas em São João da Pesqueira. A ermida de Nossa Senhora da Alegria, situada no Monte Sobranceiro da povoação e ao qual esta gente chamam de Monte da Virgem. Um local verdadeiramente apreciável, de onde se pode contemplar uma paisagem maravilhosa, dotado de um belo recinto protegido gradiamento semicircular, de ótimos acessos, composto por um monumental escadório com diversos patamares, em cada um dos quais figura uma imagem estampada em azulejo encostado na frontaria. Conta ainda com 365 degraus em cantaria e em cada patamar estão colocados 2 candeeiros que oferecem ao lugar um realce noturno espetacular. Esta majestosa obra, orçamentada em 2.300.000 escudos, foi inaugurada no ano de 1966, tendo como seu principal obreiro o Sr. Acácio da Luz Sobral, muito embora conta-se com o apoio incondicional do povo. Foi no entanto esse ilustre filho de Riudades que, sacrificando-se, tomou em seus ombros tão pesada cruz, dando assim cumprimento a um sonho de criança que viria a converter-se em fé na Virgem Santíssima. Fé ardente e inabalável é também aquela que este povo consagra à Nossa Senhora da Alegria, é ela que protege do mal, que lhe dá força e alento para vencer as contrariedades que o perseguiam na vida. É ela que recorria nas suas aflições, é ela que implora de coração nas mãos que lhe mostra o caminho da verdade, da paz e do amor. É ela que os filhos de Riudades clamam porque ela os sabe escutar. As festividades em sua honra realizavam-se em outros tempos no dia da Ascensão do Senhor, mais recentemente eram comemoradas nos dias 12 e 13 de setembro e hoje têm lugar em idênticos dias em agosto.
A festa é muito participada pelos imigrantes da terra, que aproveitam as férias para assistir aos festejos, que se iniciam com a novena na capelinha, e transmitida através de alto-falante para todo o povo. Durante a solenidade religiosa existe um momento digno de menção, justificando pela emotividade do ato. Após a celebração da missa campal no dia 13, na pequena ermida procede-se de imediato a cerimónia do adeus à Virgem. É sem dúvida o momento mais emocionante das festividades. Quando no seu andor azul e branco, guarnecido de muitas notas, irrompe pelo meio da multidão, apinhada no recinto de lenços brancos na mão acenando num gesto piedoso e comovente, enquanto desfila lentamente em direção à sua ermida, sob o olhar atento e lacrimoso dos fiéis, que ao som dos acordes da banda musical faz entoar seus cânticos fervorosos do adeus à Virgem. Mas os festejos culminam com a gigantesca arruada abrilhantada pela banda da música e designada por Volta ao Povo. O percurso costuma ter a duração de 4 horas com pequenas interrupções, que os músicos aproveitam para se refrescarem com algumas bebidas. É nesta Volta ao Povo que esta gente perde mesmo as estribeiras e sem qualquer preconceito vai para a frente da banda onde ricos e pobres, velhos e novos, tudo pula de braços no ar, dando largas à folia. Os homens tiram as t-shirts e em tronco nu percorrem as ruas da aldeia em frente à banda da música. Dizia um repórter de jornal de notícias que fez a cobertura das festividades no ano de 1999, nunca assistia a tão profunda manifestação de alegria e contentamento. O povo anónimo nas ruas formava uma imensa mola humana que saltava e dançava ao toque desafinado da desgovernada charanga, na qual o maestro já não conseguia impor a ordem e era completamente exausto de tão suada refrega que o povo encerrava as festas em honra de Nossa Senhora da Alegria. Outra obra muito importante para o povo foi a construção da sua nova igreja matriz, levada a efeito graças à coragem a seu Sr. Padre José da Silva, pároco desta freguesia nos anos 60. A 29 de setembro de 1967 o bispo de Lamego procedeu à sua inauguração. Foram gastos nesta obra 24 mil contos. Durante a permanência de 3 décadas o Sr. Padre Zé soube sempre significar a sua imagem aos olhos dos seus paroquianos, exercendo com determinação e rigor a sua missão, deixando neste povo com muita saudade quando a Diocese de Lamego decidiu transferi-lo para a paróquia de Vila Nova de Foz Coa já como cônego. Nos finais da década de 80 chega a Riudados o atual Padre Abel. Nasceu em Moçambique, com 3 anos de idade veio para Portugal, para a freguesia de Torres Novas, onde esteve durante 8 anos, estudou em Lisboa na Fundação Ricardo Espírito Santo, foi para Angola como combatente durante 2 anos, e foi nessa altura que começou a pensar no seminário. Em janeiro de 1968 regressa a Portugal onde deu início ao seminário. Passou por uma casa de doentes incuráveis. Na altura um grupo da Diocese de Lamego fizeram uma visita e convidaram-no para ir para o seminário de Lamego onde mais tarde chegou a Riudados e o que lhe mais custou foi o clima rigoroso. Considera que esta é a sua terra porque nunca esteve em lado nenhum tanto tempo. Neste documentário, não poderíamos deixar de falar de outros aspectos dignos de menção, como é o caso de um troço de via romana que ligava Braga a Coimbra passando entre Riudados e Val de Penela, onde resiste às intempéries do tempo designada Casa Branca que a lenda diz ter sido uma estalagem onde viandantes que por ali circulavam comiam e pernoitavam. Relacionada com esta versão está a velha ponte sobre a ribeira do Tavarela, a montante da que existe atualmente e da qual recebeu o nome de Ponte Coimbra. A Ponte Coimbra é um lugar encantador e onde alguns jovens riudadenses costumavam vir no verão para dar um mergulho. No rio Távora podemos encontrar a ponte romana chamada de Ponte do Rio. A ponte é estreita e só passa um carro de cada vez. Em Riudados, a Páscoa é marcada por celebrações públicas, que acompanham simultaneamente a chegada da primavera. Às celebrações religiosas juntam-se tradições e costumes diversos, assim como iguarias gastronómicas degustadas de forma privada no seio familiar.
Esta é a altura do ano em que muitas famílias portuguesas aproveitam para se reunir, celebrando o domingo de Páscoa, dia de festa e celebração da ressurreição de Jesus, à volta de uma mesa. Multiplicam-se as procissões, diurnas e noturnas, que unem centenas de fiéis e curiosos, as ruas decoram-se a rigor, e à mesa exibe-se com orgulho pratos de borrego e cabrito, o famoso folar da Páscoa e as obrigatórias amêndoas, entre outras iguarias. Em Riodades, na Sexta-feira Santa, a imagem de Nossa Senhora da Alegria vestida com um manto escuro e de cores negras que simbolizam esta quadra da morte de Jesus Cristo. O andor é trazido da capela para a igreja, duas procissões acontecem em simultâneo, a imagem de Jesus Cristo é transportada também numa procissão que se irá cruzar com a Senhora da Alegria. A missa é celebrada já pela noite dentro com todo o simbolismo religioso seguindo da procissão das velas e do Senhor Morto. A procissão do Senhor Morto sai da Igreja Matriz e percorre a povoação passando pelo povo açoito. A fé move estas pessoas que participam ativamente nesta procissão. A procissão do enterro expressa o sentimento, a comoção e a devoção dos católicos com a morte de Cristo na cruz e o seu enterro. Estas procissões começaram a realizar-se em finais do século XV e inícios do século XVI, oriundas de tradições vindas de Jerusalém. Era uma procissão que levava o Santíssimo Sacramento numa urna. O Concílio de Trento proibiu estas procissões fora dos templos, e assim foi introduzida a imagem do Senhor Morto. Em Riodades, esta secular procissão segue o esquema mais antigo, a realização da procissão no período da tarde. Segundo o relato bíblico, Jesus morreu cerca das 3 horas da tarde, seguindo-se depois a sua descida da cruz e sepultamento. Envolta num silêncio absoluto, a mais tocante e solene de todas as procissões realizadas durante a Semana Santa, a procissão do Senhor Morto, levou mais uma vez ao longo das ruas e avenidas da aldeia o esquife do Senhor Morto. Antigamente nesta procissão participavam jovens vestidos com vestimentas chamadas cruzadas. Depois desta procissão, o Sr. Padre Abel presidiu uma celebração litúrgica repleta de fiéis que quiseram venerar o Senhor. No dia em que os cristãos recordam o julgamento, a paixão, a crucificação, a morte e o enterro de Jesus Cristo, o manto de silêncio que impera durante a marcha realizada na noite de Sexta-feira Santa, foi apenas interrompido pelo som áspero das tradicionais matracas e dos acordes fúnebres. No domingo de Páscoa celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo. Na sua forma atual, trata-se de um costume que tem origem na Idade Média, constituindo uma forma solene de benzer as casas pelo pároco. Não obstante, e tal como a sua designação indica, o compasso é a cruz que preside aos ritos cristãos, razão pela qual ela é empenhada pelo juiz da cruz, a quem cumpre empenhar a cruz paroquial em todas as cerimônias de culto, incluindo a visita pascal. As suas origens são, porém, mais remotas. Coincidindo com o ciclo da primavera, o renascimento da natureza e a ressurreição de Cristo, o pároco leva a cruz a benzer as casas dos fiéis. Porém, sempre dados a preservar as suas tradições e a exuberância do seu modo de viver, os riodadenses passaram a enfeitar a cruz e dá-la a beijar em suas casas. Esta foi a história de Riodades, um documentário que visa reunir todas as tradições da nossa aldeia, certos literários da obra da monografia de Elídio Coelho, pesquisa na internet e realização riodadense.